Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Ah, isso faz bem, pode comer à vontade"? Pois é. O problema é que nem sempre o que parece saudável realmente é. Pelo menos, não para todo mundo. Há certos alimentos que, embora considerados nutritivos e recomendados em várias dietas, escondem um efeito que passa despercebido: o inchaço silencioso, aquela sensação de estômago pesado, barriga estufada e desconforto constante que muitas pessoas atribuem à idade, retenção de líquido ou má digestão, quando na verdade o corpo está apenas tentando dizer: "Isso não está me fazendo bem". E o mais curioso é que, na maioria das vezes, esse efeito vem justamente de alimentos que o público acredita serem os mais benéficos. Hoje, você vai entender como isso acontece, quais sinais o corpo dá quando está reagindo a um falso saudável, e qual é o alimento que pode estar sabotando seu bem-estar, mesmo que você o consuma com as melhores intenções. E não se preocupe, porque este vídeo não é para gerar medo, e sim consciência, para que você entenda o que o corpo tenta comunicar e possa escolher seus alimentos de forma mais inteligente, sem cair em modismos. Vamos começar entendendo um ponto essencial. O inchaço nem sempre é causado por excesso de comida, sal ou gordura. Muitas vezes ele é resultado de reações inflamatórias discretas, provocadas por alimentos que irritam o intestino, alteram o equilíbrio da microbiota e dificultam a digestão. Esses efeitos são tão sutis que a pessoa se acostuma a viver com desconforto diário, achando normal sentir o abdômen pesado após o almoço, gases à noite ou aquela sensação de peso, mesmo comendo leve. E aqui entra o primeiro ponto-chave. O corpo humano muda com o tempo. O que fazia bem aos 20 pode não fazer tão bem aos 50. O metabolismo se torna mais sensível, as enzimas digestivas se alteram, e o intestino, que é o centro da saúde, se torna menos tolerante a certos compostos. E adivinhe, muitos desses compostos estão justamente nos alimentos que os rótulos chamam de naturais, integrais ou funcionais. Um exemplo clássico são os alimentos ricos em fibras insolúveis, como certos grãos crus, vegetais duros ou cereais integrais mal preparados. Em pequenas quantidades ajudam a digestão, mas em excesso, ou quando o intestino está inflamado, podem irritar a mucosa intestinal, fermentando mais do que deveriam e gerando gases, distensão abdominal e até cólicas. A pessoa acha que está limpando o organismo, quando na verdade está sobrecarregando o sistema digestivo. Outro vilão silencioso são os alimentos com frutose em excesso, especialmente os sucos naturais e frutas consumidas em grandes quantidades. Parece contraditório, não é? Afinal, fruta é saudável, mas quando o corpo já está sensível, o que é comum após os 50 anos, o intestino pode ter dificuldade em absorver a frutose, levando à fermentação e à produção de gases. O resultado é um desconforto abdominal que muitos associam à intolerância, mas que na verdade vem do excesso de um alimento bom, consumido da forma errada. E há ainda outro grupo que merece atenção: os produtos Light Diet. Muitos deles substituem o açúcar por adoçantes artificiais ou naturais concentrados, como o xilitol e o eritritol. Esses compostos, apesar de populares nas dietas modernas, são conhecidos por causar fermentação intestinal, inchaço e até diarreia leve em pessoas mais sensíveis. A sensação de leveza prometida na embalagem é trocada por um desconforto silencioso no dia a dia. Mas talvez o erro mais comum seja com o alimento que vamos revelar mais à frente. Um dos mais elogiados quando o assunto é saúde e boa forma, mas que tem um efeito colateral quase invisível. Ele ativa processos inflamatórios discretos em quem tem sensibilidade intestinal, causa retenção e impede a perda de medidas na região abdominal, mesmo em dietas equilibradas. E o pior, a maioria das pessoas nem imagina que ele é o responsável. Antes de revelar qual é, vale entender como o corpo tenta avisar que algo não vai bem. O primeiro sinal é o inchaço pós-refeição. A barriga aumenta visivelmente, o cinto aperta, a sensação de pressão interna. Em seguida vem os gases, o cansaço e a sonolência depois de comer.
Sinais de que a digestão está exigindo mais energia do que deveria. Se isso se repete com frequência, é um aviso claro de que há um alimento gerando desequilíbrio. E se o intestino vive sobrecarregado, ele começa a reter líquido, acumular toxinas e provocar inflamações silenciosas. A boa notícia é que, com atenção e pequenos ajustes, é possível descobrir o gatilho e reequilibrar o organismo. O segredo está em observar as reações do corpo, fazer pequenas pausas de certos alimentos e testar substituições naturais que aliviem a digestão e reduzam o inchaço. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como fazer isso na prática, de forma simples e segura. E claro, qual é o alimento saudável que pode estar sabotando tudo sem você perceber. Mas antes de avançarmos, é importante lembrar que a culpa não é do alimento em si, e sim da forma como o corpo reage a ele. Cada organismo tem um limite, e aprender a escutar seus sinais é o primeiro passo para viver com mais energia, leveza e bem-estar. Nosso corpo fala o tempo todo, e o inchaço é uma das linguagens mais claras que ele usa para pedir mudança. A seguir, você vai entender qual é esse alimento que muita gente consome todos os dias, acreditando estar fazendo um bem enorme, mas que, dependendo da forma e da frequência, pode estar causando um dos problemas mais comuns e ignorados após os 50, o inchaço crônico e a inflamação intestinal de baixo grau. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua alimentação. Chegou a hora de revelar o que muitos consideram um dos pilares da alimentação saudável, mas que em algumas pessoas se transforma em um verdadeiro vilão silencioso. O iogurte, especialmente os industrializados ou os com adição de bactérias do bem. Isso pode parecer um choque. Afinal, o iogurte é constantemente recomendado para equilibrar o intestino, fortalecer o sistema imunológico e até auxiliar na perda de peso. Mas o que poucos sabem é que, dependendo da sensibilidade do seu organismo, ele pode causar justamente o efeito oposto: inchaço, gases, desconforto e inflamação intestinal de baixo grau. O motivo está na composição do iogurte e na forma como o corpo reage a ele após certa idade. O leite e seus derivados contêm uma proteína chamada caseína, que para muitas pessoas com mais de 50 anos se torna cada vez mais difícil de digerir. Além disso, a maioria dos adultos tem uma redução natural da enzima lactase, responsável por quebrar a lactose, o açúcar natural do leite. Isso faz com que o intestino tenha que lidar com resíduos fermentáveis, o que leva à formação de gases e distensão abdominal. Mas o problema não para aí. Muitos iogurtes considerados saudáveis são adoçados com frutose concentrada, xaropes de milho ou adoçantes artificiais que alteram a microbiota intestinal e estimulam o crescimento de bactérias fermentadoras. O resultado é um intestino sobrecarregado que passa a produzir mais gases, aumentar a retenção de líquido e gerar inflamações silenciosas que o corpo manifesta na forma de barriga inchada, rosto mais pesado e sensação de cansaço constante. O mais perigoso é que esse efeito é gradual. Ninguém nota de um dia para o outro. A pessoa acredita que o iogurte está ajudando porque sente o intestino funcionando melhor por causa do efeito fermentativo, mas na verdade esse processo pode estar mascarando um desequilíbrio. Em longo prazo, a inflamação intestinal leve pode afetar a absorção de nutrientes, reduzir a imunidade e até interferir na produção de serotonina, o hormônio do bem-estar, que é fabricado principalmente no intestino. Agora, talvez você esteja pensando, mas e os iogurtes naturais sem açúcar não são melhores? Sim, são menos agressivos, mas mesmo eles podem causar desconforto se o seu corpo estiver sensível à lactose ou à caseína. É importante lembrar que saudável não é o alimento em si, mas o efeito que ele provoca em você. O que faz bem para uma pessoa pode causar inflamação em outra. E é por isso que o autoconhecimento alimentar é tão essencial. Para entender se o iogurte ou outro alimento saudável está te prejudicando, o segredo está na observação. Experimente retirá-lo completamente da alimentação por 7 dias e veja o que muda, se o inchaço reduzir, se o intestino funcionar melhor, se o corpo parecer mais leve.
Depois reintroduza aos poucos e observe se o desconforto volta. Esse é o teste mais simples e eficaz, e não precisa de exames caros. O próprio corpo dá a resposta, basta você ouvir. Outra dica importante é avaliar os sinais sutis do intestino. Excesso de gases, barriga estufada à noite, azia leve, constipação intercalada com diarreia, ou até sensação de barriga dura ao acordar. Todos esses são sinais de que algo está irritando o sistema digestivo. E se o iogurte estiver presente diariamente na rotina, vale investigar se ele é o verdadeiro culpado. Mas não pense que isso significa que você deve eliminar todos os derivados de leite para sempre. O segredo está na substituição inteligente. Hoje existem versões fermentadas à base de aveia, amêndoas, coco ou castanha de caju, que oferecem os mesmos benefícios sem provocar o mesmo tipo de reação. São opções mais leves, com gorduras boas e fibras que ajudam o intestino a funcionar de forma natural, sem fermentação excessiva. E claro, há também a possibilidade de restaurar a tolerância intestinal de forma gradual. Isso pode ser feito com o aumento do consumo de alimentos anti-inflamatórios naturais, como cúrcuma, gengibre, folhas verdes e frutas vermelhas, que reduzem a inflamação crônica e equilibram a microbiota. Quando o intestino está saudável, ele tende a reagir melhor até mesmo aos alimentos mais desafiadores. A chave é sempre observar o corpo e não seguir rótulos cegamente. O verdadeiro conhecimento alimentar vem da escuta interna. Entender o que gera leveza, o que traz energia e o que causa desconforto. O iogurte para muitas pessoas é excelente, mas para outras, especialmente com o passar dos anos, pode se tornar o vilão disfarçado de mocinho. E o que mais impressiona é que isso não acontece apenas com o iogurte. Existem outros alimentos considerados super saudáveis, que também podem provocar reações semelhantes. A clara de ovo em excesso, o trigo integral mal fermentado, o excesso de leguminosas como feijão e lentilha sem o devido preparo, ou até mesmo certos vegetais crus que, apesar de nutritivos, tornam-se pesados para um sistema digestivo mais sensível. A boa notícia é que, ao entender esse mecanismo, você passa a ter o poder de ajustar sua alimentação para viver com mais leveza, sem precisar abrir mão do prazer de comer bem. O objetivo não é demonizar alimentos, e sim reconhecer que o corpo muda, e que aprender a acompanhá-lo é o segredo de uma boa saúde após os 50. Por isso, antes de sair cortando ou adicionando coisas à sua dieta, olhe para dentro. Pergunte-se: como eu me sinto depois de comer isso? Essa simples pergunta feita com atenção pode transformar sua relação com a comida e libertar você de desconfortos que pareciam inevitáveis. E se esse conteúdo está te fazendo refletir, eu quero te pedir uma coisa. Aproveita agora e se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de saúde natural, de um jeito simples e humano, para que você entenda seu corpo e viva com mais equilíbrio. E se esse vídeo já te ajudou a perceber algo novo, deixa também um comentário aqui embaixo me contando se você costuma sentir inchaço e com quais alimentos isso mais acontece com você. Pode ser que o seu relato ajude outras pessoas a se identificarem também. A seguir, eu vou te mostrar como desinflamar o corpo naturalmente, com substituições simples e acessíveis que aliviam o inchaço, melhoram a digestão e devolvem a leveza ao seu dia a dia. Vamos falar de combinações que ajudam o intestino a se recuperar e de um pequeno ritual matinal que pode transformar a sua energia já na primeira semana. Agora que você já entendeu como certos alimentos inocentes podem causar inchaço e desconforto sem que a gente perceba, chegou o momento mais importante: como restaurar o equilíbrio do corpo e desinflamar de forma natural, com hábitos simples e acessíveis que devolvem a sensação de leveza e bem-estar. A boa notícia é que o corpo tem uma incrível capacidade de regeneração. Quando você remove o que irrita e alimenta com o que nutre de verdade, em poucos dias é possível perceber mudanças visíveis. O abdômen desincha, a pele ganha brilho, a digestão melhora e até o humor se transforma. O primeiro passo é substituir o alimento agressor por versões mais leves e funcionais. Se o iogurte tradicional é o causador, troque-o por opções vegetais como o iogurte de amêndoas,
de aveia ou de castanha de caju. Eles mantêm a cremosidade e o sabor suave, mas sem a caseína e a lactose, que são as grandes responsáveis pelo desconforto. Prefira versões naturais sem açúcar e sem saborizantes, e se quiser adoçar, use uma pitada de mel puro, tâmaras ou até um fiozinho de xarope de agave. Assim, você continua desfrutando do prazer do iogurte, mas de forma amiga do seu intestino. O segundo passo é ajudar o corpo a eliminar o excesso de líquidos retidos, que muitas vezes dão aquela sensação de inchaço mesmo quando a alimentação está equilibrada. Uma estratégia simples e poderosa é começar o dia com um copo de água morna com algumas gotas de limão. Essa prática antiga estimula o fígado, o órgão responsável pela desintoxicação, e desperta o sistema digestivo de maneira suave. Em seguida, se quiser potencializar o efeito, acrescente uma fatia de gengibre fresco ou uma pitada de cúrcuma. Ambos são anti-inflamatórios naturais e ajudam a reduzir a fermentação intestinal. Mas o segredo não está apenas no que você tira ou adiciona ao prato. Ele também está na forma como você come. Mastigar devagar, evitar falar enquanto mastiga e comer com atenção plena faz uma diferença enorme na digestão. Isso porque a mastigação adequada libera enzimas que já iniciam o processo digestivo na boca, diminuindo a carga sobre o estômago e o intestino. Comer com calma não é apenas um hábito saudável, é um ato de respeito com o corpo, que trabalha incansavelmente para manter tudo em equilíbrio. Outro ponto crucial é reduzir o consumo de alimentos inflamatórios escondidos, mesmo os que se dizem naturais. Barrinhas de cereais, biscoitos integrais, pães fit, molhos prontos e sucos industrializados podem conter aditivos, conservantes e adoçantes que desregulam a microbiota e aumentam a retenção de líquidos. O ideal é dar preferência ao que é simples e vem direto da natureza: frutas, legumes, grãos, sementes e raízes. Quanto mais verdadeiro o alimento, mais o corpo agradece. Uma excelente estratégia para recuperar o equilíbrio intestinal é introduzir alimentos ricos em fibras prebióticas, que alimentam as boas bactérias do intestino. Exemplos incluem banana verde, batata cozida e resfriada, aveia, alho, cebola e aspargos. Esses alimentos criam um ambiente perfeito para a regeneração intestinal, especialmente quando combinados com probióticos naturais, como o chucrute caseiro, o kefir de água ou o kombucha. Diferente dos industrializados, essas versões são vivas e atuam de forma inteligente, fortalecendo o intestino de dentro para fora. E para quem sofre com inchaço recorrente, há um pequeno ritual diário que pode transformar a energia corporal em poucos dias. Assim que acordar, antes mesmo do café da manhã, beba um copo de água morna com uma colher de vinagre de maçã orgânico e espere 15 minutos antes de se alimentar. Essa simples prática ajuda a alcalinizar o corpo, estimula o fígado, melhora a digestão e reduz o inchaço abdominal. O vinagre de maçã também contém enzimas e ácidos naturais que equilibram a microbiota e combatem bactérias ruins no intestino. Mas talvez o ponto mais importante de todos seja este: ouvir o corpo com carinho e atenção. Cada pessoa tem um ritmo, uma sensibilidade e um metabolismo diferentes. Em vez de seguir modas alimentares ou promessas milagrosas, observe o que te faz bem e o que te causa desconforto. Se após uma refeição você se sente pesado, cansado ou com gases, há algo ali que seu corpo está tentando te dizer. E quando você começa a respeitar esses sinais, tudo muda. O inchaço desaparece, a digestão flui, o sono melhora e até a mente se torna mais leve. Muitas pessoas acreditam que o inchaço é apenas uma questão estética, mas, na verdade, ele é um sinal de desequilíbrio interno. É o corpo pedindo ajuda, mostrando que algo não está sendo bem digerido, seja fisicamente ou emocionalmente. Quando você aprende a cuidar desse equilíbrio, a alimentação deixa de ser uma fonte de culpa e passa a ser uma ferramenta de amor próprio. Comer bem é um gesto de autocuidado, e o corpo retribui esse cuidado com energia, vitalidade e serenidade. Então, se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite de coração. Se inscreva agora no canal,
porque aqui a gente fala sobre saúde de um jeito que faz sentido, com verdade, simplicidade e empatia. Compartilhe nos comentários se você já passou por isso. Se algum alimento saudável te causou inchaço, desconforto ou cansaço. Seu relato pode ajudar muita gente a perceber que nem sempre o que parece saudável realmente faz bem. E se você tem alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, escreve aqui também. Vou adorar saber o que você quer ver por aqui. Lembre-se, cada corpo é único, e descobrir o que funciona para o seu é uma jornada. Cuide com carinho da sua alimentação, e ela vai cuidar de você. Pequenas mudanças feitas com consciência transformam o corpo e a mente. E um aviso importante: as informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não substituem a orientação de um profissional de saúde. Sempre consulte seu médico ou nutricionista antes de fazer alterações significativas na dieta. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.